Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 8 e 9 de novembro de 2017. Karina, uma semana marcada, como você mesma já chamou, por uma maratona de julgamentos, na medida que tivemos uma sessão na manhã também da quarta-feira, e também por julgamentos que foram efetivados e outros que tiveram a sua continuidade garantida, julgamentos importantes, inclusive. Ao todo foram 6 processos apregoados nas 3 sessões plenárias que aconteceram essa semana no Supremo Tribunal Federal. Quarta-feira pela manhã teve uma sessão extraordinária em razão do feriado do 15 de novembro. A ministra Carmen Lúcia, durante a sessão plenária de quinta-feira, disse que, a pedido de alguns ministros, houve essa sessão extraordinária. A sessão da quarta à tarde, como sempre, na sessão da quinta-feira. Mas temas bastante variados foram trazidos ao plenário. TV por assinatura, o marco regulatório, a lei que teria sido caracterizado como marco regulatório da TV por assinatura no Brasil, estava sendo questionada a sua inconstitucionalidade e, nesse ponto, a continuidade do julgamento acabou sendo concluída pela improcedência de 3 ações diretas de inconstitucionalidade, com a procedência parcial de apenas uma, em que os ministros acabaram considerando inconstitucional um único dispositivo dessa lei que acabou sendo considerado o marco regulatório da TV por assinatura no Brasil. Mas, na quarta-feira, vários temas, como eu disse, foram abordados no plenário. Uma lei do Amazonas que cria cargo para administrador público também teve o início do julgamento, mas interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. No período da tarde, foi decidido um pedido em sede de recurso de um daqueles condenados na ação penal 470, com uma conclusão de que o indulto presidencial que havia sido concedido e alcançado esse condenado na ação penal 470 não poderia alcançar a multa aplicada pela condenação, pelos motivos que a gente vai explicar aqui e as razões do voto que acabou levando a essa conclusão na decisão da quarta-feira à tarde. E ainda na tarde da quarta, foi retomado o julgamento, mas interrompido também, em razão de um pedido de vista da presidente ministra Carmen Lúcia, da inconstitucionalidade alegada em pelo menos 4 ações diretas de inconstitucionalidade do novo Código Florestal em vigor no Brasil, da relatoria do ministro Luiz Fux. Esse julgamento já havia sido iniciado em outra sessão plenária, com a leitura do relatório e sustentações orais, e na quarta-feira à tarde o ministro Luiz Fux pôde apresentar o seu voto nessas 4 ações, nessas ações diretas de inconstitucionalidade, 3 delas propostas pela Procuradoria-Geral da República, que em bloco questionava diversos dispositivos do novo Código, uma outra proposta por um partido político, e também havia em julgamento uma ação declaratória de constitucionalidade, que rebatia todas aquelas informações trazidas pela Procuradoria-Geral da República e pelo partido político. Então, busca-se, o julgamento ainda não foi finalizado, busca-se a consolidação de todas essas novas normas no Código Florestal, que, como o ministro Luiz Fux, durante todo o julgamento, disse, esse tema foi objeto no Congresso Nacional de pelo menos umas 70 audiências públicas para se chegar a esse resultado final legal. Então, ele considerou alguns dispositivos inconstitucionais, mas o julgamento deve ser retomado tão logo a ministra Carmen Lúcia já disponibilize o seu voto. E na quinta-feira, outros 2 temas também foram iniciados o julgamento. Sobre quilombolas e a demarcação de terras dessas comunidades dos quilombos não foi concluído, também em razão de um pedido de vista do ministro Edson Fachin, e o início do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona os limites do poder regulamentar da Anvisa, porque ela teria regulamentado, por meio de uma resolução, ela teria proibido a utilização de aromas e sabores em cigarros, e esse questionamento é feito que violaria a Constituição, já que somente poderia ser feito por uma lei e não poderia ter a Anvisa esse poder normativo de inovar no ordenamento jurídico por meio de resolução. Esse julgamento foi iniciado na quinta-feira, mas deve ser retomado na próxima sessão plenária, que deve acontecer na outra semana após o feriado. Ufa! Ufa! E está só começando. Vamos começar, portanto, revendo, ou melhor,
Com as reportagens, portanto, da TV Justiça em relação a estas sessões plenárias, essa maratona de julgamentos, começando com a quarta-feira pela manhã. Em sessão extraordinária, na manhã daquele dia, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar a regra que garantia exclusividade a agências brasileiras na prestação de serviços de publicidade para TVs por assinatura. Foram analisadas em conjunto 4 ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam dispositivos do marco regulatório da TV por assinatura, como a proibição de uma mesma empresa produzir e transmitir material, veto ao controle do conteúdo por estrangeiros e cotas de produção nacional nos canais. O julgamento, iniciado em 2015, foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Ele considerou inconstitucional apenas um dos artigos da lei, que garante reserva de mercado publicitário a agências brasileiras na produção de conteúdo destinado à TV paga. Para Dias Toffoli, essa medida viola principalmente o princípio da isonomia. O tratamento privilegiado dispensado à produção audiovisual brasileira de espaço qualificado tem como fundamento a necessidade de se criar uma demanda mínima potencial para esses produtos, com o fito de viabilizar o desenvolvimento de nossa produção audiovisual nacional, sobretudo aquela oriunda de produtoras independentes. Portanto, as chamadas cotas de programação nacional consistem na instituição de tratamento jurídico normativo desigual, com o fito de corrigir uma situação de desigualdade fática e econômica de mercado, que caracteriza exatamente o mercado de audiovisual brasileiro. Já no caso específico do artigo 25, no entanto, que trata do mercado de conteúdo publicitário, não se observa cenário de acentuada desvantagem entre agências nacionais e estrangeiras. Muito pelo contrário. Conforme observado por alguns ministros na última sessão, as agências brasileiras de publicidade estão entre as maiores do mundo. Nesse sentido, é sintomático o desempenho do Brasil no Festival de Publicidade de Cannes, premiação mais importante da publicidade mundial. As agências brasileiras estão entre as mais premiadas do festival, juntamente com empresas dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Espanha. Trata-se de agências que produzem material audiovisual publicitário para grandes empresas multinacionais. Registre-se que na edição de 2016, a publicidade brasileira conquistou 90 premiações, 10 ouros, 22 pratas, 58 bronzes. Com essa marca, o Brasil mantém-se, desde 2015, na 3ª posição no ranking de países mais premiados do festival, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. E ressalta-se que, em 2013 e 2014, o Brasil ocupou o 2º lugar do ranking mundial. Outro sim, além de não se vislumbrar quais seriam os critérios de desigualação que fundamentariam a norma do artigo 25, observa-se que o conteúdo do preceito carece de razoabilidade em 2 aspectos já ressaltados pelo relator em seu voto. Com efeito, nota-se que o artigo 25 confere às agências nacionais exclusividade no que tange a negociação de determinado produto no contexto do mercado de comunicação audiovisual de acesso condicionado. O ministro Marco Aurélio também considerou o artigo 25 inconstitucional, por achar que a norma fere a ordem econômica. A reserva de mercado contraria um princípio básico da ordem econômica, que é a livre concorrência, né? Por isso, eu acompanho o relator julgando procedente o pedido formalizado na ADIM 4.679 e improcedentes os pedidos contidos nas ADIMs 4.747, 4.756 e 4.923. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, acompanhou os colegas. Para ela, entre outros argumentos, as agências de publicidade brasileiras não precisam de reserva de mercado para atuar na programação comercial de TVs por assinatura. A discriminação aqui não tem um fator legítimo de diferenciação, porque constitui, então, uma impossibilidade de se ter, a não ser por via de uma empresa brasileira, a aquisição de conteúdos publicitários, sendo que as nossas empresas de publicidade estão entre as melhores do mundo e os seus conteúdos, portanto, não gozam de nenhuma diferenciação que fizesse possível que o fator de descrime pudesse ser considerado
coerente com o que a Constituição estabelece. Com os votos dos 3 ministros, acompanhando o relator ministro Luiz Fux, o julgamento foi definido em 7-1 pelo fim da exclusividade de comerciais de agências nacionais nas TVs por assinatura. Apenas o ministro Edson Fachin havia se manifestado pela improcedência total dos pedidos. E o plenário do Supremo Tribunal Federal negou ainda na sessão da quarta-feira o pedido de perdão de multa a um condenado na ação penal 470, mais conhecida como mensalão. Por maioria, os ministros negaram recurso do ex-tesoureiro do extinto Partido Liberal Jacinto Lamas, condenado por lavagem de dinheiro a 5 anos de prisão na ação penal 470, mais conhecida como mensalão. Em 2015, ele recebeu o indulto, ou seja, o perdão da pena de prisão. Agora, ele queria estender o perdão também à pena de multa. Jacinto Lamas foi condenado ao pagamento de R$370 mil. Mas os ministros entenderam que a multa deve ser paga, mesmo após a concessão do indulto. A condição inicial para que pudesse o recorrente ter o indulto é exatamente aquela que agora ele quer negar a cumprir. Foi ele, recorrente, que voluntariamente aderiu a essa nova obrigação com a Fazenda Pública, com a celebração desse pacto com a Fazenda Pública, de um parcelamento, aderiu para que pudesse ter um benefício, e esse benefício foi a progressão e, consequentemente, a aplicação do indulto, e agora quer, recorrente, ele quer simplesmente negar a continuidade desse pagamento. Apenas o ministro Marco Aurélio divergiu. Não posso potencializar em si o parcelamento da multa, que continua tendo origem na condenação criminal, para assentar que, nesse caso, porque houve o parcelamento visando beneficiar e não prejudicar o réu, não se tem a incidência do Código Penal e, mais especificamente, a incidência do decreto que implicou o indulto. E aí o artigo 7º é categórico. O indulto ou a comutação da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos alcança, não há o advérbio de negação, não alcança, alcança a pena de multa aplicada cumulativamente. Pois é, Karina, o voto do ministro Marco Aurélio, nesse voto ele foi vencido. Há um debate nesse ponto específico. O indulto ele caracteriza a finalização da penalidade no sentido do crime propriamente dito, da pena de privativa de liberdade e também, em princípio, a multa. Mas há uma peculiaridade aqui. Esse caso tem uma peculiaridade e foi por essa razão que os ministros acabaram negando o pedido de Jacinto Lamas. Então, como o ministro Alexandre de Moraes, que apresentou o voto visto acompanhando o ministro relator Luiz Roberto Barroso e, na maioria que se formou no plenário, os ministros acabaram entendendo que, em 2013, Jacinto Lamas começou a cumprir a pena e, em 2014, antes que o indulto de Natal decretado pelo presidente da República fosse efetivado, o Jacinto Lamas teria feito um acordo com a Fazenda Nacional para parcelar essa multa, esses mais de R$300 mil que ele foi condenado a pagar, para que ele pudesse progredir do regime que estava cumprindo a pena para o regime aberto. Então, ele fez voluntariamente um acordo com a Fazenda Pública para mudar o regime de cumprimento da pena. Quando veio, em 2014, o indulto de Natal, decretado pelo presidente da República, havia, dentre os requisitos objetivos e subjetivos previstos ali no indulto, a necessidade de que os beneficiários tivessem cumprido pelo menos 1/4 da pena e também que eles estivessem no regime aberto, que Jacinto Lamas já estava. Então, em 2015, o ministro Luiz Roberto Barroso, considerando que Jacinto Lamas preenchia os requisitos objetivos e subjetivos presentes no indulto de Natal, decretado pelo presidente da República em 2014, concedeu a extinção, determinou a extinção da pena restritiva de liberdade, mas manteve o pagamento da multa. Por quê?
a multa ela ainda seria devida em razão daquele acordo que foi firmado com a Fazenda Pública. Sem essa condição, ele não teria progredido para o regime aberto e não seria beneficiário do indulto, portanto. Então, os ministros entenderam que o indulto, sim, ele acaba extinguindo tanto a pena privativa de liberdade quanto a multa. Mas, neste caso específico, em razão desse acordo de parcelamento da multa como condição para a progressão do regime e aí, consequentemente, ser beneficiário do indulto, os ministros entenderam que a multa deve ser mantida e, com isso, acabaram rejeitando e negando o pedido de Jacinto Lamas e ele deve continuar pagando essa multa da forma como parcelada e da forma como acordada com a Fazenda Pública. Só para situar o telespectador, na primeira reportagem nós vimos a decisão sobre as TVs, o marco regulatório das TVs por assinatura, foi uma decisão tomada na manhã da quarta-feira. Essa, sobre a questão do indulto, já foi um dos primeiros processos julgados na tarde da quarta-feira, quando também tivemos sessão plenária. E ainda na tarde da quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre o novo Código Florestal. O pedido de vista da presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, suspendeu o julgamento de 5 ações em que se discute a validade do novo Código Florestal. Os ministros estão analisando vários pontos da lei. Até agora, apenas o relator, ministro Luiz Fux, votou. Ele entendeu ser inconstitucional um dos trechos mais polêmicos da lei, que concedeu anistia a desmatadores. O novo Código Florestal livrou de multas e acusações criminais proprietários rurais que devastaram irregularmente áreas de preservação em suas terras antes de 22 de julho de 2008. Ao isentar os causadores de danos ambientais da obrigação de reparar o dano, sem que seja exigida a demonstração de qualquer circunstância que signifique impedimento para o cumprimento deste dever, verifica-se patente a violação ao artigo 225, parágrafo 1º, 3º e 4º e do artigo 186 da Constituição Federal. Não encontrei justificativa racional para o marco temporal apresentado pelo legislador. A ministra Carmen Lúcia pediu vista do processo. A continuidade você acompanha aqui na TV Justiça. E no próximo bloco, os destaques da sessão plenária da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta com o Plenárias. Depois da maratona de julgamentos na quarta-feira, na quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre terras ocupadas por quilombolas. Um pedido de vista do ministro Edson Fachin suspendeu o julgamento de uma ação em que o Partido Democratas questiona a validade de um decreto presidencial que regulamentou a demarcação de terras ocupadas por quilombolas. O julgamento havia começado em 2012, com o voto do então relator, ministro César Peluso, hoje aposentado. Para ele, a norma é inconstitucional. Em 2015, a ministra Rosa Weber votou pela validade do decreto. O julgamento foi retomado hoje, com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Um dos principais pontos questionados na ação é o critério de autodeterminação, pelo qual a própria comunidade reconhece quem são e onde estão os quilombolas. O ministro destacou que o controle é feito pela Fundação Palmares. A Fundação Cultural Palmares realiza vistoria técnica à comunidade para colheita de informações, dirimir eventuais dúvidas da comunidade relacionada com o procedimento de certificação e ainda constatar em loco a veracidade das informações prestadas. Assim como a ministra Rosa Weber, o ministro Dias Toffoli também votou pela validade do decreto, mas divergiu em parte, destacando que só podem ser titularizadas áreas ocupadas pelos quilombolas na data de promulgação da Constituição, com exceção dos casos em que houve a perda da posse em razão de atos ilícitos. Devem ser titularizadas as áreas que estavam ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, inclusive as efetivamente utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural, na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88. Ressalvo
a possibilidade ainda de se titularizar as terras, mesmo que não utilizadas, para todos esses fins, no dia 5 de outubro de 1988, se for comprovado que houve a perda ou a suspensão dessa posse mediante atos ilícitos. Karina, essa é uma questão complexa, polêmica, que teve o seu julgamento iniciado em 2012. Como a gente viu na reportagem, em 2012 o ministro César Peluso, que era o relator dessa ação, votou no sentido da inconstitucionalidade formal, entendendo que por meio de decreto não haveria a possibilidade de se regulamentar o dispositivo da Constituição, mas a ministra Rosa Weber, depois em 2015, mas ela até se justificou, dizendo que tão logo pediu vista, em 15 dias após ela já teria colocado o processo em disponibilidade para proferir o seu voto, mas o processo só foi apregoado novamente em 2015. Nessa ocasião, o ministro Dias Toffoli havia pedido vista e agora, na sessão dessa semana que passou, o ministro Edson Fachin, justificando todo esse trâmite dessa ação direta de inconstitucionalidade, acaba também pedindo vista justamente em razão dessa complexidade da matéria. Envolve a demarcação, a delimitação, identificação dessas terras ocupadas por aquelas pessoas pertencentes às comunidades dos quilombos e que esse decreto viria justamente fazer esse reconhecimento e essa demarcação para a concessão de títulos públicos, de propriedade dessas terras. Então, envolvendo essa complexidade do tema, esse assunto ainda deve voltar ao plenário, mais uma vez, e agora com o voto do ministro Edson Fachin. E claro, você vai acompanhar aqui na TV Justiça a cobertura completa e o julgamento ao vivo, como sempre, no direto do plenário, quando da apresentação do respectivo voto vista. E ainda na sessão da quinta-feira, o plenário do STF começou a julgar a ação contra a norma que proíbe a venda de cigarros com sabor no país. Os ministros começaram a julgar uma ação em que se discute uma resolução da Anvisa que proíbe a comercialização de cigarros que contenham aroma e sabor. Em 2013, a ministra Rosa Weber, relatora, concedeu liminar suspendendo a norma. O argumento foi o perigo de fechamento imediato de fábricas e demissão em massa de trabalhadores. Na ação, a Confederação Nacional da Indústria aponta que não há estudos que comprovem que os aditivos fazem mal à saúde. Entre produtos que tenham aditivos e produtos que não tenham aditivos, não há sensível distinção com relação à toxicidade. Um produto que é conhecido pelo brasileiro há 100 anos, dessa forma. E, ao proibir essa circulação, o que a população brasileira vai fazer, por encontrar o sucedâneo mais próximo, é buscar o mercado ilegal. Comprar aquele produto que não tem nenhuma espécie de regulação sanitária, que não recolhe imposto, não gera emprego e que alimenta o crime organizado. Já a advogada-geral da União defendeu a norma, destacando que os aditivos estimulam o uso do cigarro, principalmente por crianças e adolescentes. Que se trata aí de facilitadores relacionados à palatabilidade. Por quê? Porque é uma estratégia justamente para se facilitar o uso. Há hoje algo em torno de 600 aditivos. Os aditivos compõem algo em torno de 10% da massa quando se trata da fabricação de um cigarro. Na verdade, senhores ministros, os aditivos, eles acabam potencializando, e os estudos científicos também apresentam isso, potencializando a nicotina e funcionam muitas vezes como broncodilatadores, o que torna, sim, efetivamente, o uso do cigarro muito mais viciante e a criança e o adolescente efetivamente dependente do uso do cigarro. Sindicatos e associações se manifestaram contra e a favor da norma. Que nós estamos, na realidade, com essa iniciativa da Anvisa, procurando acabar com o mercado legal para aumentar o mercado ilegal. É isto que vai acontecer se não fizermos a interpretação conforme desse dispositivo e por arrastamento da inconstitucionalidade da RDC. 60% dos adolescentes consomem apenas os mentolados.
Então, a partir desses dados, é que a Anvisa toma a decisão, que toma uma decisão eminentemente técnica, é uma decisão eminentemente baseada em evidências científicas. O que está em jogo aqui é saber que regulação queremos. Queremos uma regulação técnica, científica, porque se for assim, o que a Anvisa fez está dentro do que ela poderia ter feito. O julgamento foi suspenso após as sustentações orais e vai ser retomado na próxima sessão plenária. Como não teremos sessão plenária por conta do feriado do dia 15 de novembro e também não teremos no dia seguinte, na quinta-feira, a próxima sessão plenária, portanto, ela deve cair no dia 22 de novembro, quarta-feira. Isso já está divulgado no site, inclusive com a pauta de julgamentos e com a promessa de que esse julgamento deve ser retomado nesse dia 22, conforme foi dito pela própria ministra Carmen Lúcia na sessão da quinta. Portanto, encontro marcado. Encontro marcado no final de semana com plenárias e na próxima sessão plenária, aqui direto do plenário. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça.